Agora eu quero trazer um tema que promete gerar bastante debate e bastante discussão na sociedade, inclusive, que é a possibilidade do retorno do imposto sindical obrigatório. Esse imposto que tinha sido extinto lá atrás, até 2017, depois da reforma trabalhista, ele saiu da vida dos trabalhadores aqui no país. Agora o Ministério do Trabalho está avançando em discussões, inclusive que contam com as centrais sindicais, para o retorno desse imposto, que poderia ser feito de que forma? Segundo a proposta que se tem até agora, 1% do rendimento anual do trabalhador. E se a gente fizer a comparação com o que era cobrado até lá atrás, agora isso representaria 3,5 dias de trabalho, 3 dias e meio de trabalho em termos de valores. Lá atrás era 1. Então a gente tem praticamente o triplo agora que seria cobrado desse trabalhador ali com desconto na folha de pagamento. Como é que vocês veem então a possibilidade de se ressuscitar o imposto sindical, Gustavo Segré? É um absurdo. Por quê? É um absurdo. Estão querendo colocar 3 dias e meio contra 1 para recuperar o tempo perdido. Não tem outra explicação. Então, como a gente não conseguiu amarrar esse dinheiro e desde 2017 até agora não conseguiram recuperar, então vamos dar uma forcinha para vocês conseguirem mais. Você sabe, imagine só a nossa queridíssima audiência. O impacto seria muito grande no bolso do trabalhador, hein, Segré? O trabalhador que tem um salário mínimo, que é grande parte, lógico. Imagina 3 dias e meio por ano trabalhando para o sindicato. E o sindicato merece ter essa contribuição pelo que oferece a esse trabalhador, no teu ponto de vista? Absolutamente não. Absolutamente não. E vou justificar. Por quê? Imaginemos que qualquer pessoa que está nos assistindo, nossa querida audiência, tem um negócio. Você tem todos os dias que conquistar, inclusive nós aqui, a tua audiência. E para isso precisamos ser melhores, Sim. ser diferentes, ser produtivos e conquistar de alguma maneira, mostrar que vale a pena comprar de nós. Um local, comprar o seu serviço, o seu produto. Imagina que vem uma canetada do governo e diz, fica tranquilo, toda pessoa que passar pela porta do teu comércio vai ter que comprar de você, compulsivamente. Isso vai obrigar a que a pessoa seja melhor, diferente, produtiva? Não. Por quê? Porque tem todo dia que passar. Aquele que passou na porta tem que comprar dele. Então ele não precisa ser bom. Ele vai ter o cliente já amarrado. Pois é. Então por que teria que... Faz o seguinte, deixa liberado para que, se a pessoa, como eu hoje, seja voluntário. Isso permitiu que muitos sindicatos, e eu negociei muito com eles, elevem o seu nível de serviço àquele que é o sindicalizado, para que a pessoa diga, vale a pena, eu estou contribuindo com o meu sindicato, porque ele me defende. Se ele tem que pagar sem nenhuma contraprestação, não precisa ter uma contraprestação boa. Piperno, quando veio a reforma trabalhista, ela trouxe justamente esse argumento que foi colocado aqui pelo Segré, que isso faz com que, sem a burocracia paga para o sindicato de forma obrigatória, o próprio sindicato é obrigado a se aproximar desse trabalhador, dessa categoria, para fazer com que ele entenda que há uma necessidade de contribuição porque ele teria algo de volta. Como é que você vê a possibilidade do retorno desse imposto sindical? São muitas as questões. Primeira coisa, o retorno de forma compulsória, ele é um atraso, né? Ainda mais agora, exigindo que o trabalhador pague o triplo do que era antes. Você acha que é um retrocesso? Claro que é um retrocesso. Claro que é um retrocesso, uma coisa absolutamente anacrônica. Os sindicatos, muitos deles, eles prestam bons serviços aos trabalhadores, inclusive assistência jurídica, negociação, então, conheço vários, já conversei com vários na vida. Mas eu também conheço o sindicato em que o líder sindical ficava 20, 30. Um dos taxistas de São Paulo, chegou um momento em que o presidente do sindicato dos taxistas aqui da cidade de São Paulo, Natalício Bezerra, ficou mais de 30 anos à frente. Mais de 30 anos à frente. Então isso também distorce, vira cabide de emprego, enfim. O fato é que você tem tudo, você tem sindicatos que prestam ótimos serviços, sindicatos que prestam ótimos serviços para os seus dirigentes eternos. Inclusive de industriais também. Depois a gente chega lá. Mas o fato é que tudo que é compulsório nesse sentido é ruim. E o ministro Luiz Marinho, com todo o respeito, eu acho que ele tem uma visão anacrônica de mundo. Mas o próprio ministro já foi contra lá atrás quando ele chegou a ser líder sindical, porque ele dizia que muitas vezes os sindicatos poderiam não conduzir o uso desse dinheiro da forma como se esperava. E aí, Alan Gani? Pois é, eu falo só rapidinho, o Piperno é um liberal enrustido, ele tem a alma liberal, ele defende
né? Liberdades econômicas. A nova esquerda. For racional. Uma pergunta para o Piperno depois. Você é liberal ou coerente? Mas eu vou concordar com o Piperno, e essa mudança dele é inexplicável. Aliás, a prova do que foi o fiasco, né, desse imposto sindical, que quando acabou a obrigatoriedade, e hoje, se você quiser pagar, você fala, olha, eu sou um voluntário aqui, eu quero pagar, é que quase poucas pessoas procuram sindicatos para isso, né? Então, o que aconteceu na prática? E você acha que, de fato, o trabalho do sindicato não justificaria uma contribuição dessa medida? Não justificaria. Mesmo com os processos, com as representações que eles fazem de trabalhadores? Como disse o Piperno, e aí a dificuldade de você separar o joio do trigo. Então, você tem até bons sindicatos, mas que isso seja feito de uma maneira voluntária e não compulsória. Agora, você tem uma série de sindicatos que são profissionais do não trabalho, que eles ficam encostados anos naqueles sindicatos, fingindo que defendem alguns interesses e, na verdade, eles estão mamando aí nas tetas do governo. O Demétrios Trindade, nosso editor-chefe, acabou de cantar um número aqui para mim que é muito interessante para a gente fazer essa comparação. Até 2017 se arrecadavam 3 bilhões de reais com essas contribuições. Quando acabou a obrigatoriedade, em 2021, foi de 68 milhões. Caiu muito. 65, Demétrios? 65. Então a gente tinha 3 bi caindo para 65 milhões. Já dá para perceber a diferença. Mas aí quando... Ou o interesse do trabalhador em, de fato, contribuir. E por isso a gente consegue entender também o possível lobby das centrais sindicais para que esse imposto mostra retorne. Que ninguém quer contribuir, mostra que a maioria quer gastar o dinheiro com si, né? Agora, tem uma questão muito importante também, porque a gente acompanhou inúmeras investigações e operações que mostravam que, muitas vezes, esse dinheiro não era bem... administrado por essas centrais sindicais ou por muitos desses sindicatos, ou seja, esquemas de corrupção que eram descobertos por meio dessa contribuição que deveria ter um retorno para o trabalhador. E aí a gente consegue entender um pouco também desse terror com que o trabalhador vê a possibilidade de se pagar essa taxa novamente, né, Segredo? Mas aí que está, quando você tem um pagamento e você diz, valeu a pena pagar, por quê? Porque me defendeu, porque tem um plano de saúde, não sei, alguma prestação, você paga, contribui com vontade de fazer isso. Mas quando você tem essa obrigação e você não enxerga a contraprestação, diz, peraí, alguém está levando, e muitas vezes é infraestrutura, é cabide aí de emprego. Inclusive, quando esse imposto sindical terminou, muitos sindicatos tiveram até que vender as suas sedes, porque não tinha dinheiro para bancar tanta estrutura. Olha a diferença. Então, mas se o trabalhador continua trabalhando, pergunta, para que tem um sindicato tão grande? Agora, quando a gente fala em avanço das articulações, a gente está falando de uma proposta que pode vir da mão do Ministério do Trabalho e que teria, de certa forma, uma aceitação também do governo federal que está no poder. Por que o governo conduziria esse tipo de debate nesse momento, Fábio Piperno, com tantas questões que estão à frente e que necessitam de um esforço maior agora? Isso é muito simples. O governo sabe que um projeto como esse do ministro Marinho não vai passar. Não tem a menor... Ele é um projeto natimorto. Não vai passar, nasceu morto, enfim. Mas está sendo judicializado essa questão. Tem o risco de passar. Não. Aí que é um... Eu acho que é muito improvável também, Alan. Porque, bom, primeiro que quando isso for lá para o Congresso, ele morre. Agora... O governo... Mas eu quero entender de que forma que isso bateria para o governo, Piperno. O governo sinalizando um possível apoio a essa proposta, que mensagem que ele passa para a sua população? O governo está permitindo que o ministro era uma bandeira de campanha. Ó, a minha bandeira de campanha está aí, o Congresso derrotou. Gani. Então, eu não gosto dessa ideia de você ser representado por meio de uma associação de classe. Isso é tipicamente uma ideia de esquerda, uma ideia socialista, uma ideia fácil. Então, mas eu sou contra. Eu sou contra. A ideia que vem lá do fascismo, primo irmão do comunismo, acaba o indivíduo. De direita também. Tudo esquerda. Tudo. Irmão zigoto. Irmão zigoto. Inclusive, eles matavam esquerdista. E vem do Vargas, isso daí é um troço atrasado para burro, que é a representação do trabalhador por meio de uma associação de classe. Então, o indivíduo, ele perde o poder. Quem ganha o poder? Esses sindicatos. Então, o sindicato acaba tendo poder e acaba sendo custodiado com o dinheiro do setor produtivo. É a mesma coisa, está dando dinheiro para o Estado, dinheiro para o sindicato, é a mesma coisa. Você está dando dinheiro para uma classe que não
produz. Agora, você acha que cabe ao trabalhador, de alguma forma, manifestar a sua ideia contrária para que esse projeto possa não avançar, Gustavo Segré? É irrelevante. Com todo respeito, é irrelevante o que o trabalhador vai resolver ou propor ou pensar. Porque é um acordo que vai através do Congresso. Concordo com o Piperno. A dificuldade vai ser muito grande para aprovar. Mas vamos a uma pergunta assim. Você tem uma empresa, você demite um funcionário que é ruim, você é empregado. Você seria demitido se você é um empregado que está dando uma contribuição para a tua empresa? Não, salvo que a comparação entre custo do funcionário e o rendimento não seja equivalente. Mas não precisa um sindicato para fazer isso. Agora, no teu ponto de vista, que mensagem que o governo passa ao retomar uma proposta que é tão corroída? Não, ele foi uma proposta de campanha. E da onde que vem o presidente da República? Do sindicalismo. Então tem que ir atrás dizendo, eu tentei. Concordo absolutamente com o Piperno. Nós já estamos os três... Ou seja, um movimento político para falar para os seus? Sim, claro. Eu tentei, aí o Congresso não aprovou, mas você viu, eu tentei, não deu certo. Sindicato, funcionalismo público, MST, tudo faz parte dessa base de apoio. Então ele vai procurar agradar aí os sindicalistas, vai procurar agradar o MST, vai procurar agradar o funcionalismo público, porque isso é a bandeira deles, é a bandeira do PT. Piperno. Se o ministro falar, olha, vamos tentar... enfim, de alguma forma trazer de novo o imposto sindical, e aí o trabalhador, em vez de pagar um dia de trabalho como era antes, ele vai pagar 0,3, meio. É uma outra história. Aí talvez seduza aí, né, setores, enfim, do movimento trabalhista. Agora, quando ele fala, olha, a nossa proposta é para descontar 3 dias. Sabe, massa alguma de trabalhadores vai tomar a Avenida Paulista em protesto, defendendo esse tipo de proposta. Agora, eu acho que o ministro, por exemplo, ele deveria, de certa forma, dedicar mais o seu tempo à questão da uberização das relações trabalhistas. Aí acho que é um tema hoje muito mais atual. Mas aí, ou seja, você está falando do trabalho por aplicativo. Mas olha só, essas pessoas poderiam estar desempregadas. Que bom que tem o Uber. Não só o Uber, não. Aplicativos. O conceito uberização, não especificamente. Tá bom. Mas as relações, digamos, mais precárias. Seja, regulamentações que possam atingir também essas categorias. Só que tem uma questão. Quanto mais regras você coloca no mercado de trabalho, mais engessado ele fica. Então fica muito custoso para a empresa, por exemplo, contratar um funcionário, porque não posso contratar para ele trabalhar 4 horas por dia. Só que a relação para o empresário seria bom e para o trabalhador, você tem uma série de pessoas que gostariam de trabalhar 4 horas por dia. Mas não dá porque tem uma legislação tal. Aí o que acontece? Quem está no mercado de trabalho se beneficia, porque esse mercado de trabalho ele ficou menos dinâmico. Se tornou mais caro demitir, mais caro contratar. Mas quem está de fora, o desempregado, para ele ficou difícil. Veja os Estados Unidos, a economia mais produtiva do mundo, o país mais rico do mundo, uma das maiores rendas per capita do mundo. As relações de trabalho, na visão, não sei se você concorda, Piperno, na visão do Piperno, seriam relações de trabalho precárias. Ao meu ver, são relações de trabalho dinâmicas. Lá é diferente da Europa, por exemplo. Mas não paga indenização. Quando alguém demite nos Estados Unidos, você negocia, não tem indenização nenhuma. O que obriga a isso? Seja bom, aí não vai ser demitido.